e começando a revisão do capítulo 18 de Boruto. Pois bem, dando continuidade à missão do Boruto e seu time, eles chegam ao Instituto de Pesquisa e Tecnologia, onde acabam se encontrando com alguém um tanto inesperado, a Sumire, que decidiu fazer parte do time de pesquisas em ferramentas ninjas, até justificando sua ausência no exame de Chunin. E cara, a introdução da Sumire no mangá é um evento importantíssimo, pois além dela ser uma excelente personagem, diria que a melhor personagem que o anime introduziu até agora, a existência dela implica na possibilidade do Nua e Gozo Tennō, frutos de Hyjutsus da Kaguya, e possíveis armas contra os Otsutsuki no futuro, realmente existirem dentro da continuidade do mangá, mesmo que o passado dessa Sumire seja ligeiramente diferente do que vimos no anime, levando em conta que o anime e o mangá seguem eventos e cronologias diferentes. E também que todos os novos personagens apresentados no anime até agora, ou pelo menos os que aparentam ter alguma relevância, como Denki, Wabe, Kagura, Shizuma e seu grupo, sejam personagens completamente canon, que ainda serão introduzidos ao mangá e desempenharão algum papel importante. Se bem que já existem vários indícios no anime que sugerem que Denki e Wabe sejam parceiros do Metal Lee e o Kagura é o sucessor do Chojuro como próximo Mizukage. Então, de qualquer forma, é uma questão de tempo até que esses personagens apareçam no mangá. Eu devo confessar que isso foi como tirar um peso das minhas costas, pois por mais que eu estivesse defendendo a possibilidade desses personagens serem introduzidos ao mangá, por conta do anime estar se aprofundando em certos elementos e assuntos que não podem ser ignorados na trama principal, ou o mangá estar fazendo algumas referências ao anime, eu não tinha 100% de certeza. Agora temos a confirmação de que pelo menos os elementos e personagens introduzidos aos arcos feitos para o anime, o arco do incidente fantasma e a excursão a Kirigakure, podem ser levados em consideração no mangá, mesmo que os eventos e circunstâncias em que eles foram introduzidos não possam. A história da Sumire e a excursão podem não ter acontecido da mesma forma ou ordem cronológica que vimos no anime, como eu já havia dito em um vídeo de comentários sobre esse assunto. Acredito que a intenção do Kishi e do Kodachi, que também estão envolvidos na produção do anime, é justamente criar uma simbiose entre anime e mangá. Enquanto o conteúdo do mangá se concentra na trama principal e no novo time 7, o anime irá complementar esse conteúdo com arcos esporádicos entre os arcos referentes ao mangá, sem muita ligação direta com a trama principal, porém apresentando novos personagens e elementos que terão alguma relevância no futuro, o que dá a chance para explorar o mundo e os personagens secundários com maior liberdade, sem que o conteúdo pareça desnecessário ou completamente desgarrado da trama principal. Enfim, prosseguindo, uma nova personagem apresentada, a assistente do Katasuki, chamada Inozuka Akita. Algumas pessoas estão teorizando que ela teria alguma conexão próxima com Kiba ou a Hana, talvez sendo filha da Hana, o que seria possível já que a Hana tinha por volta de 20 a 22 anos no final da série, mas a Akita teria que ter por volta de 16 a 18 anos, então provavelmente ela é apenas alguém do mesmo clã. Aqui também descobrimos que a missão não se resumia apenas à escolta e transporte. Ajudar nos testes de outras ferramentas ninjas também fazia parte da missão. Começando por uma luta focada em Taijutsu, onde a Sarada enfrenta Boruto e Mitsuki ao mesmo tempo, mas quando é encurralada usa uma ferramenta ninja que os paralisa e assim consegue virar o rumo da luta. Uma ferramenta chamada Bomba de Fumaça e Luz, que paralisa os sentidos do adversário usando som e brilho intensos, um conceito muito parecido com o Senpou Hakugeki no Jutsu usado pelo Kabuto em sua luta contra Itachi e Sasuke, claro que em um nível muito superior à ferramenta que estamos vendo. E a partir daqui eles vão testando outras ferramentas, algumas sem utilidade prática por ainda estarem em fase de desenvolvimento, e outras que substituem completamente certas habilidades básicas dos ninjas como andar nas paredes.
Até que Boruto testa uma espécie de equipamento de voo que mais parece uma pipa gigante e acaba se acidentando. Tem um detalhe bem curioso sobre esse equipamento, pois é a primeira vez que vemos nesta franquia algo que é muito, mas muito comum para os ninjas fictícios em animes, jogos, contos, filmes, seriados japoneses, enfim, mídias japonesas no geral. Um ninja planando em uma pipa. Junto com Kawarimi e Bushin, planar ou mesmo voar numa pipa é uma das maiores características dos ninjas nas mídias japonesas. É até estranho que Naruto nunca tenha introduzido essa característica até então. Talvez os que mais chegaram próximos disso são os ninjas do País do Céu no filme Laços, que usavam uma espécie de planador, mas eles são filler. Pois bem, após o acidente, Boruto acaba sendo tratado com mais uma invenção do Katasuki, um spray curativo. Só não sei dizer se podemos considerar isso como uma ferramenta ninja ou apenas algo que remete a coisas que temos no mundo real, pois pela descrição dada pela Sumire, parece muito mais com sprays curativos que temos hoje em dia do que algo que substitui um ninjutsu médico. E a partir desse ponto, o Boruto já começa a mudar um pouco sua opinião a respeito das ferramentas e o caráter do Katasuki, demonstrando mais uma vez o seu lado maduro e compreensivo, querendo saber um pouco mais sobre quem é exatamente o Katasuki, perguntando a Sumire se ela confia nele, lendo uma frase escrita pelo próprio Katasuki, indicando que ele vê um cientista como alguém que por meio da ciência deve existir como suporte para todas as pessoas, aliado ao que a Akita conta sobre como Katasuki ajudou seu Ninken que perdeu uma pata durante uma missão e se tornou seu assistente. Aqui nos foi apresentado um outro lado do Katasuki. Apesar dele ainda ser alguém com falhas de caráter, que manipulou uma criança inocente em função de seus interesses, não é tudo simplesmente preto e branco. Ele também é alguém apaixonado por seu trabalho e o objetivo de servir como apoio às pessoas. Pelo que Akita dá a entender ao dizer que o significado da ciência para o Katasuki é poder ser a luz da esperança que coloca um sorriso de volta nos rostos de pessoas sem poderes que perderam alguma coisa importante, indica que o propósito dessas ferramentas, ou pelo menos seu propósito inicial, antes do Naruto investir no desenvolvimento delas como precaução para futuras batalhas contra os Otsuskis, tenha sido ajudar os ninjas que por conta de ferimentos graves perderam membros ou a capacidade de canalizar chakra, impedindo que eles continuassem sendo ninjas, assim como o Ninken dela. Muitas das ferramentas mostradas são independentes do chakra do usuário, funcionam puramente fazendo uso da física e tecnologia avançada. E no caso das botas até simulam a habilidade de andar nas paredes. Só que isso também traz uma consequência negativa, pois agora as pessoas comuns, com a ajuda dessas ferramentas, podem combater os ninjas com certa facilidade. O que começou como ferramentas para dar apoio aos ninjas que perderam suas habilidades, pode acabar se tornando ferramentas anti-ninjas. Bom, eu vou me aprofundar mais nesse assunto ao terminar o vídeo. Continuando, após a conversa, o Katasuki dá mais uma ferramenta para o Boruto testar. Uma espécie de sabre de chakra, que pelo design claramente foi inspirado na Raijin no Ken, que vemos durante o filler do Idate, mas infelizmente gasta muito chakra e acaba sendo mais uma ferramenta ineficiente. Sendo assim, o Boruto pede para que o Katasuki faça aquela ferramenta ser tão incrível quanto o braço artificial, a mão de seu pai, importante para proteger a vila e a todos, repetindo um discurso semelhante ao que o Mitsuki diz a ele no capítulo passado. É excelente que estejam incorporando cada vez mais conceitos criados em filler ao material canon. Por mais que os fillers de Naruto tivessem seus defeitos, muitos elementos criados neles, personagens, ninjutsus, armas, países, etc., às vezes eram mais interessantes e criativos do que certas coisas que víamos no material canon. Até me pergunto se futuramente veremos personagens usando certas Kekkei Genkais como o Shoton, o elemento cristal, ou as várias habilidades de alteração corporal que alguns personagens usavam. Enfim, chegando ao final do capítulo, o Boruto recebe uma mensagem do Naruto, falando sobre toda a situação atual do Konohamaru e pede para que Boruto e seu time chequem o que houve, já que eles são um time mais próximo.
mas obviamente mantendo uma certa cautela. A missão deles é apenas averiguar a situação e pedir reforços caso for necessário. Porém, sabemos que no final das contas eles vão se envolver vendo o aperto que o Konohamaru está passando. Sem falar que em algum momento o AO vai aparecer ali para capturar o receptáculo e eliminar qualquer testemunha. Até torço para que a Sumire vá junto, pois ela seria de grande ajuda. Claro, assumindo que a Sumire do mangá tenha o mesmo nível de habilidade que a Sumire do anime. Teríamos uma luta bem equilibrada, onde Sumire, Konohamaru e talvez o Mitsuki lutariam contra os inimigos, enquanto Boruto e Sarada serviriam como suporte. Digo talvez o Mitsuki porque ele ainda esconde suas habilidades. Eu não acho que ele vai mostrar tudo o que ele é capaz de fazer nesse começo. E logo após vemos Naruto, Sai e Shikamaru discutindo sobre a possibilidade daquele dirigível ter alguma relação com a organização Kara, por todo o trabalho que tiveram em desabilitar as comunicações e o fato do dirigível ser de última geração, algo que apenas Konoha tem acesso. Em resumo, o objetivo do alto escalão agora é saber mais sobre o inimigo e descobrir de onde veio esse dirigível e como eles o conseguiram. O que implica na existência de agentes da organização Kara infiltrados em Konoha, ou do contrário, eles não conseguiriam um dirigível desses. E assim termina o capítulo. Agora, terminando o vídeo, apesar de ser um capítulo de transição, este foi um capítulo com um conteúdo importantíssimo que apresenta e envolve personagens, elementos e temas que certamente terão um peso enorme no futuro dessa obra. Além de ser uma transição necessária, colocando Boruto e seu time na mesma situação que o Konohamaru. Até me perguntei na revisão passada como eles seriam introduzidos e acabou sendo de uma forma bem semelhante ao que eu estava supondo. Mas também devo admitir que é um tanto perigoso criar todo esse suspense em cima de uma determinada situação ou luta, sem mostrar algumas cenas do que está acontecendo, pois pode criar uma expectativa exagerada nos leitores. Se bem que talvez a intenção aqui seja concentrar toda a luta no volume 6, por isso não estão alternando o conteúdo dos capítulos entre a situação do Konohamaru e a missão do Boruto, o que para mim seria a escolha mais agradável se tratando de um mangá mensal. A arte do Ikemoto também parece ter passado por uma mudança, até se manteve bem consistente em maioria das páginas, ficando mais próxima das ilustrações e capas das light novels. Se compararmos aos capítulos anteriores, os rostos dos personagens ficaram menos arredondados, mais simétricos, as cabeças e membros ficaram mais proporcionais ao corpo, não passando tanto aquela sensação de estranheza. A representação dos personagens em ângulos diferentes também melhorou muito, ficando bem mais evidente naquela rápida luta. Inclusive eu acho que esse capítulo foi focado em ângulos de enquadramento, quase como se o Ikemoto estivesse intencionalmente mostrando o que ele pode fazer. As personagens novas, Sumire e Akita, ficaram perfeitas. A Sumire está quase indistinguível de sua versão do anime e a Akita mostra que o Ikemoto melhorou muito, mas muito mesmo, em desenhar mulheres maduras. Nem parece o mesmo que desenhou aquela Temari esquisitíssima, se bem que esse jaleco e a falta de cenas a destacando de corpo inteiro devem ter ajudado. Agora vamos ao ponto desse capítulo que por si só abriu uma infinidade de possíveis cenários no futuro, a introdução dessas novas ferramentas ninjas. Em revisões passadas eu falei sobre as possibilidades e vantagens que as ferramentas ninjas poderiam trazer à obra. O nivelamento entre personagens equilibrando as lutas contra adversários muito poderosos, as estratégias com ninjas fazendo combinações entre suas habilidades e as ferramentas, enfim, um apoio às habilidades dos ninjas que deixariam as lutas mais interessantes e intensas. Porém, a introdução dessas novas ferramentas muda toda essa concepção que eu tinha sobre as ferramentas, tomando proporções muito maiores do que eu poderia imaginar. O que eu acabei de ver nesse capítulo são literalmente ferramentas anti-ninja, ferramentas que simulam habilidades básicas dos ninjas
ou mesmo os atordoam com facilidade. Elas podem ser usadas tanto para apoiar os ninjas que perderam suas habilidades, quanto permitir que pessoas comuns consigam combatê-los. E sem sombra de dúvidas, elas serão usadas contra eles em algum momento, já que a organização Kara tem informações sobre as ferramentas. Se eu estiver certo e o anime realmente introduzir certos elementos à trama do mangá, então a situação que nos é apresentada na excursão a Kirigakure, onde de um lado temos o Daimyo do País da Água desejando expandir seu território, e do outro temos Kirigakure usando todos os meios necessários para manter a paz, mesmo que conspirando contra o próprio Daimyo, matando oficiais do País da Água e pessoas ligadas a ele, vai acabar em uma guerra entre País da Água e Kirigakure. Agora eu pergunto, o que o Daimyo do País da Água pode fazer numa situação dessas? Ele não tem condições de contratar outras vilas, pois elas estão unidas em uma aliança. Ele vai ficar com uma mão na frente e outra atrás, à mercê de Kirigakure? Não, ele vai criar seu próprio exército, fazendo uso das ferramentas ninjas talvez sendo fornecidas pela organização Kara. Nesse caso, se teremos algum conflito envolvendo pessoas comuns versus ninjas, países versus aliança ninja para ser mais exato, é de se esperar que o lado mais fraco tenha uma vantagem. Os ninjas tendo acesso às ferramentas criariam um desequilíbrio, já que os ninjas contam com suas próprias habilidades. Portanto, eu imagino que nunca veremos essas ferramentas nas mãos de Konoha ou da Aliança. Elas ainda estão em fase experimental e nem mesmo aquela primeira ferramenta, o bracelete, foi incorporado aos esquadrões. Bastaria alguém roubar todos os dados da pesquisa do Katasuki, destruir as ferramentas experimentais e matá-lo para atrasar toda a produção dessas ferramentas em anos. Assim, a organização Kara poderia monopolizar a produção das ferramentas e vendê-las aos países que estão em desacordo com suas vilas. Pensem comigo, mesmo antes, na época do Naruto, o sistema de vilas estava em declínio. Como vemos no exame de Chunin, Suna estava passando por dificuldades enormes por conta da falta de missões, e segundo o que Onoki diz na reunião dos Kages, manter uma vila em tempos de paz era um incômodo sugador de dinheiro para as nações. Imaginem agora que todas as vilas estão unidas, o mundo está numa era de paz ainda maior e mesmo quando um país tenta fazer uso dessa força militar, a vila conspira contra ele. Qual a razão de financiar o treinamento de ninjas que serão inúteis? De manter uma vila que está apenas ocupando o território da nação por conta de um acordo feito por seus ancestrais há quase 100 anos? Um possível conflito entre Kirigakure e o País da Água pode ser o último prego no caixão dos ninjas, o estopim necessário para que os outros daimyos eventualmente comecem a perceber que não precisam dos ninjas, tornando o sistema de vilas que já estava morrendo completamente obsoleto, algo que remonta ao que aconteceu na Era Meiji no Japão, com o final da Era dos Samurais, sendo substituídos por forças armadas modernas e centralizadas aos moldes do Ocidente. Não acho que era força de expressão quando Kawaki diz que a Era dos Ninjas acabou. Talvez esse aparente fim da Era dos Ninjas não tenha acontecido por conta dos Otsutskis, ou pelo menos não diretamente, mas por uma possível separação entre países e vilas com a substituição dos ninjas como força militar. Exatamente o que aconteceu no passado com os samurais no próprio mundo de Naruto, que acabaram sendo substituídos pelos ninjas, restando apenas o País do Ferro a usá-los como força militar, o que seria algo bem irônico. Mas enfim, todas essas possibilidades, esse cenário especulativo maravilhoso que eu estou descrevendo, e que certamente muitos gostaram, seria impossível sem as ferramentas ninjas e a modernização no mundo ninja. Eu acho até engraçado que ainda existem aquelas pessoas que se incomodam com isso, como se essa modernização, esse cenário mais voltado ao sci-fi, não se encaixasse no universo de Naruto. Como se a franquia tivesse saído de um mundo completamente medieval para um mundo moderno e contemporâneo em 16 anos num passe de mágica, quando na verdade, desde o começo, mesmo antes da publicação de Naruto, ainda em seu one shot, lançado em 97, Naruto era retratado como um mundo bastante moderno.
Na verdade, Naruto é retratado como uma espécie de transição entre um mundo de fantasia medieval ambientado no Japão feudal e um mundo contemporâneo semelhante aos anos 80 e 90, com um pezinho no sci-fi. Em Naruto existia computadores, televisão, hospitais modernos, rádio, videocassete, laboratórios high-tech do Orochimaru, próteses apesar de menos avançadas, como vimos na Shiobá. A Megakuri era uma cidade industrial que coloca a Konoha atual no chinelo. O Azurapen era praticamente um robô que usava mísseis, lasers e o cacete A4, etc. É tanto que o próprio Kishi revela no Zei no Sho que o conceito das ferramentas ninjas, o bracelete que libera ninjutsus selados em pergaminhos, foi criado originalmente antes mesmo de Naruto ser publicado, mas ele nunca achou uma boa oportunidade para desenhá-lo, para introduzi-lo à obra original, e Boruto foi essa oportunidade. Provavelmente muitas das coisas que vocês estão vendo em Boruto são baseadas em conceitos que o Kishi acabou não utilizando em Naruto. E olha que eu não estou nem falando de filler, filmes e jogos que, apesar de não levarmos em consideração, exploraram bem mais a fundo todo esse potencial da modernidade que existia no mundo de Naruto do que o próprio material canon. Enfim, enquanto construírem uma trama interessante e nesse mundo ainda existirem ninjas mágicos usando espadas, kunais e shurikens, a ambientação e tecnologia pouco importa. O universo de Naruto sempre foi retratado como um universo vivo, que progride e evolui, em que cada era possui suas diferenças e particularidades. Bom, então é isso, meus amigos. Eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.